Vamos aqui degustar e desmentir esses historiadores protestantes, né? Pedro foi o bispo de Roma? Para os caras, Pedro nem teve Roma, Pedro não era bispo, Pedro não era autoridade, Pedro não era nada para esses caras. Os historiadores protestantes tem a fonte, etc., são verdadeiros, os católicos são mentirosos, tal, etc. Pais da Patrícia distorce, são mentirosos, Eusébio Cesareia é um mentiroso, Santo Irineu de Leão também é mentiroso. E vamos aí, né? Verdade são os caras. É certo ou errado dizer que Pedro esteve e morreu em Roma? E a segunda, Pedro de alguma forma assumiu um bispado em Roma? Ele era realmente bispo de Roma ou não? O que é a história? Vou começar pela segunda pergunta. Não havia episcopado monárquico. Tá? Porque assim, bispo na Bíblia, isso até é um problema no meio evangélico, não é um homem que domina sobre um corpo de igrejas. Bispo na Bíblia é a mesma coisa que pastor. Então, bispos e presbíteros... Olha só. A pergunta é o quê? Pedro foi o bispo de Roma? Olha só o argumento. Não, Pedro não era bispo, Pedro é presbítero. Sabe o que é presbítero? Presbítero, ele é um ajudante do pastor. Então, São Pedro, ele era ajudante de quem? Qual bispo? Universal. Não queira comparar um bispo como bispo de Macedo, esses bispos aí, fundamento de homens, igreja de homens. Aqui já é uma falácia, uma prostituição, uma mentira, porque você não sabe nem distinguir que é um bispo universal e os bispos que são ordenados, que estão em comunhão com o bispo de Roma. Aconselho você ler o Catecismo, parágrafo 85, você vai entender. Mas São Pedro, de fato, esteve em Roma? Mas para vocês acusar que a igreja católica é a Babilônia, aí a Babilônia é Roma. Mas para você mostrar um versículo antes que Pedro estava ali em Babilônia, com um nome simbólico que diz Eusébio Cesareia, e muito historiador, que é Roma, aí não é. Pelo amor de Deus, cara. Olha só, é dois mentirosos. Tanto esse Lucas aqui que gesta e o disse alto doutor também, pastor César. Cara, essas são fontes suas, são mentiras. Porque o seu fundamento já vem através de mentira. Bispo na Bíblia é a mesma coisa que pastor. Então, bispos e presbíteros são cargos intercambiáveis, tá? Não existe um episcopado monárquico. 1 Timóteo 3,1 já te refuta. Tem o bispo e tem diácono. Ali você já vê a hierarquia da igreja. O episcopado. 1 Coríntios 2,28, Deus curtiu primeiramente os apóstolos. Quem são esses apóstolos que vão ordenar bispo? Que vão enviar. Presbítero é igual a um pastor? Aonde você leu isso na escritura, meu querido? Pedro, ele era um presbítero que dentro da sinagoga, ele é uma liderança com as demais. Tá? Então Pedro não mandava nem em Jerusalém. Porque parece o Tiago lá mandava mais que ele, parece. Então a gente tem Pedro. Pedro não mandava tanto que Atos Apóstolos 15:7, Pedro coloca a casa em ordem. Se Tiago mandasse mais que São Pedro, porque São Tiago não colocou a casa em ordem? Olha só. São historiadores. Esses são os historiadores de vocês. Olha só. Atos 15, ó. Cursilho Apostólico de Jerusalém, ó. Atos 15:7, ó. Ao fim de uma grande discussão, Pedro levantou-se e ele disse: Irmãos, vós sabeis que já há muito tempo Deus me escolheu entre vós, para que da minha boca os pagãos ouvissem a palavra do evangelho e cresçam. Olha só. Cadê São Tiago colocando a casa em ordem? Aqui você vê a estratégia desses mentirosos. Porque eles querem o quê? Tirar a primazia, a autoridade do bispo de Roma. Simples entender isso. Esses historiadores, eles querem ser a voz da verdade. Para você ver que eles já são mentirosos.
A própria escritura diz que São Pedro esteve ali em Roma, onde Eusébio de Cesareia, a história que eles diz que ele ficou 25 anos ali, foi martirizado e foi sucedido por São Lino. Santo Ireneu de Leão, quando heresia, vai dizer, os dois gloriosos apóstolos que fundaram a igreja de Roma, Pedro e Paulo, que deram o seu sangue, deram a vida para fundar essa igreja. Santo Inácio, o que vai dizer? A igreja que preside na caridade. Que igreja é essa? A igreja de Roma. Eu não sou historiador, cara. A história tá aí, meu querido. Você pega ali, por exemplo, São Bernardino também vai estudar sobre esse termo que São Pedro esteve em Roma, não. Os protestantes chegam a Pedro nunca esteve em Roma, porque São Paulo nunca mencionou São Pedro nas suas cartas, mas mencionou pessoas que estão ali sob esse pastoreio. Por quê? Se as cartas paulinas dessem segmento onde o paradeiro do bispo de Roma, aí ficava fácil para aqueles que estão perseguindo a igreja, pô. Porque o foco dos caras, se pegasse Pedro, acabava com a igreja que está sendo edificada. Mas vamos lá, né? Só faltou o Lucas Manzoli aí, pô. Ou João também. Porque parece o Thiago lá manda mais que ele, parece. Então a gente tem Pedro. Provando Thiago, que você tá mentiroso. Provando que você mente a história, você mente de escritura, você distorce, amputa tudo. Porque vocês dois são dois mentirosos. Mente que não tem nem vergonha. Pra ganhar seu publiquinho aí. Tem tanto comentário aqui, vagabundo, cara. Por quê? Falar mal da igreja dá mais crédito, porque ninguém quer amar essa igreja, ninguém quer estar sob esse pastoreio. Cada um quer pregar o que quer seguir o que quer, ser um pastor universal. Mas não era assim, cara. Nunca foi assim. Mateus 16, sobre ti, Pedro, de cara minha igreja. João 21, 15, 17, Deus pastoreia essa premissa a quem? Para sentar, pastorear a igreja. Como não tem um líder? Como não tem um pastor universal, meu querido? Só nas suas Bíblias que vocês não têm. De presbíteros, e o cabeça deles é um que nem é apóstolo, Tipo um triunvirato. para quebrar mais a doutrina da sucessão, esses né? três, É o irmão de Jesus, não é o apóstolo. Tá? Provamos que é apóstolo, sim. Mateus 10, Marcos 3, Lucas 6. Pedro, ele Judas é 1. um presbítero, e como presbítero dentro das sinagogas, agora das sinagogas cristãs, que são as igrejas, ele Olha só. tem o respeito. Vamos ver aqui a diferença. A diferença de um bispo para um presbítero protestante. A principal diferença é a hierarquia e o alcance da liderança. Biblicamente, ambos os termos são equivalentes na patrística protestante, pátrica protestante, bispo é um supervisor regional de várias igrejas, enquanto o presbítero é um ancião eleito que, junto ao pastor, administra e pastoreia uma igreja local específica. Olha só. Tem muita diferença. Olha só. A diferença de um bispo católico para um presbítero protestante. Isso aqui é simples resolver. Só você fazer uma pesquisa na história, na tradição, você vai ver a diferença. Um pastor nunca vai ter uma autoridade de um bispo. Porque quem enviou um pastor? Foi em posição as mãos ali, imposto as mãos, como São Paulo pôs a mão ali, São Timóteo, 2 Timóteo 1,9. Não, cara. Atos Apóstolos 6 ali. A tradição católica, bispo é um cargo máximo de liderança, sucessor dos apóstolos, que governa uma diocese e é o único autorizado a ordenar padres, já presbítero protestante, frequentemente chamado de pastor. Não possui caráter de superioridade hierárquica. Ele é líder focado no ensinamento pastoreio da congregação local, a igrejinha que ele fundou. Os bispos católicos estão em comunhão com o bispo universal,
que é um bispo universal? Que tem envio, tem a primazia e tem a chave de ligar e desligar. Um presbítero, ele ajuda o pastor protestante. Não queira comparar esses pastorzinhos aí com um bispo da igreja. Não queira comparar um presbítero com um padre da igreja. E aqui você pega em 1 Pedro 5:1, olha só, a diferença. São Pedro, ele é um ancião que exalta e envia. Olha só, 1 Pedro 5:1. A Bíblia protestante está adulterada, colocou presbítero para de quê? Para protestante não saber que tem um bispo universal. Ó, eis a exortação que dirijo aos anciãos, ó, que estão entre vós, porque sou ancião como eles. Fui testemunha do sofrimento de Cristo e serei participante com ele naquela glória que se há de manifestar. Olha só, uma coisa muito interessante, ó. Você pega aqui, ó, Santo Irineu de Leão. Ele é um historiador porque ele destrói, amputa a história. Santo Irineu de Leão, lá, contra as heresias, livro 3, capítulo 3.2, ó. A igreja é muito grande, antiquíssima, e universalmente conhecida, fundada e organizada em Roma pelos dois gloriosos apóstolos, Pedro e Paulo. Então isso aqui não tem validez? Então, protestante, que espécie de historiadores vocês são? Olha só. Vamos também citar aqui Tertuliano, século 3, ó. Feliz é a igreja romana, a qual os apóstolos derramaram toda a sua doutrina, juntamente com o sangue. É mais uma evidência clara do vínculo direto entre os apóstolos e a igreja de Roma, aqui pela fala de Tertuliano. Uma coisa muito interessante aqui, ó, já que você citou Bíblia, olha só, 1 Pedro 5,13, olha que interessante, ó, historiadores, que interessante, né? Ó, Pedro chama Roma de Babilônia. Diz que Roma é a Babilônia, mas Pedro também diz que aquela igreja que está em Babilônia é a igreja eleita. Quando ele manda a carta, ele diz a igreja que está em Roma, eleita como vós saúda também Marcos, meu filho. E cita São Marcos, o evangelista. Segundo São Paulo, Colossenses 4:11, São Paulo estava em Roma. O próprio São Paulo manda Timóteo, olha só, cara, levar Marcos a Roma. Segundo Timóteo 4:11, não tem dúvida de que é a igreja romana eleita. Não, mas São Pedro nunca teve Roma, etc, piriri, parará. Olha só que interessante. Pelo amor de Deus, pô. Quando eu vi esse vídeo aqui, pelo amor de Deus, cara. Que são as igrejas, ele tem o respeito por ser um ancião e, obviamente, por ter andado com Cristo, né? E no colégio apostólico ele é um dos principais, se não for o principal. Também eu entendo que ele seja o principal do colégio apostólico. É principal ou não é principal? É líder ou não é líder? Decide, meu irmão, entre vocês. Então, quem é o principal? São Paulo não. São Paulo ele fala que ele é o único menor apóstolo de todos, porque ele perseguiu e devastou a igreja. 1 Coríntios ali deixa bem claro. Paulo não é. Porque Paulo vai lá em Jerusalém reconhecer sua graça. Gálatas 2:9. Tiago, que é bispo de Jerusalém, Cefa e João são consideradas as colunas. Olha o termo que Paulo cita, Cefa. Mesmo termo que Jesus usa, João 1:42. Ele que fala em nome dos apóstolos muitas vezes. Tá? Mas quando Pedro ele vai para Roma, e aí eu entendo que ele foi para Roma sim, ele é recebido como um irmão. Ele é recebido como mais um presbítero mediante todos os presbíteros que estão ali. Então São Pedro ele é auxiliar de alguém. Se São Pedro era presbítero, quem é o bispo universal então? Olha só que interessante, a manobra dos caras. Ah não, mas cadê a documentação provando isso, ô historiador? Fundo de quintal? Você não tem evidência nenhuma. Eu tenho evidência tanto de Bíblia e tanto de tradição, ó. Olha que coisa interessante, não? A Espírita de Pedro foi escrita pelo punho de Silvano. O próprio Pedro, certo? Diz isso, ó. Isso está lá em 1 Pedro 5:12, que a Espírita lá foi escrita pelo punho de Silvano.
E lá em 1 Tessalonicenses 1, São Paulo diz que Silvano era colaborador em Roma. Então, a igreja eleita citada por São Pedro é Roma. Olha só, todas as evidências, todos os traços bíblicos, toda a tradição fala de Santo Irineu de Leão, fala de Eusébio de Cesareia, fala de Santo Inácio de Antioquia e vários pais da igreja cita e mostra que São Pedro esteve em Roma, que é a igreja eleita. Romanos 8 será proclamada mundialmente a fé de Roma, onde Pedro ficou 25 anos, como diz história eclesiástica, Eusébio de Cesareia, onde foi martirizado pregado contra a cabeça. Ó, São Clemente de Roma, 35 a 100 DC, considerando o mais antigo testemunho do martírio de São Pedro em Roma, em sua epístola aos Coríntios, escrita por volta de 95 DC. Ó. Eusébio de Cesareia, 260 a 340 DC, historiador eclesiástico da igreja, ó, que em sua obra História Eclesiástica relata que Pedro foi crucificado em Roma sob o imperador Nero, e que está a sessão confirmada por outros pais da igreja. Então, cara, ó, Tertuliano, 155 a 220, ó, escritos cristão primitivo que confirma o martírio de Pedro por crucificação de cabeça para baixo. Meu, cara, pelo amor de Deus, pô, ainda tem cara que fica comentando aí, pô. Com mais um presbítero mediante todos os presbíteros que estão ali. Claro, com toda essa diferença de ter andado com Cristo e tal, tudo mais. Pô, mas assim, não dá pra ser porque igual, a igreja né? de Roma não foi plantada por Pedro. Isso é A verdade. igreja de Roma não foi evangelizada por Pedro. E antes de Pedro chegar em Roma, no final da vida dele, quem é que está pastoreando? Então, direto? Santo Irineu de Leão é mentiroso, Eusébio de Cesareia, história eclesiástica, é mentiroso, Tertuliano é mentiroso, Inácio de Antioquia é mentiroso, que Inácio de Antioquia diz que a igreja precisa na caridade da igreja de Roma. Então, todos os historiadores, todos os pais da igreja são mentirosos. Você é o conhecedor da verdade. Ponto final. Católico, sai da igreja católica, porque os caras, eles são a verdade. É só, cara. Pelo amor de Deus. A Bíblia também. Pega essa Bíblia aqui, ó, joga no lixo, pô, porque essa Bíblia aqui não tem validez. Porque a própria Bíblia diz que Pedro está ali na Babilônia. Nome simbólico, Eusébio de Cesareia, é só você comprar o livro e ler todinho, você vai entender. Misericórdia, pô. Aí vem o João Areopagos querer defender o protestantismo. Aí vem Lucas... Oh. Misericórdia, cara. Indiretamente quem? Paulo. Paulo. Então a grande autoridade da igreja de Roma é Paulo e aqueles que andam com Paulo ali, porque eles é que estão visitando as igrejas em Roma e estão pastoreando, estão ensinando, estão levando os evangelhos. Beleza, mas a profecia está sobre São Paulo? Foi dada a chave para São Paulo pastorear e ligar e desligar? Foi dado a São Paulo essa revelação aqui, ó, João 21:15, ó. Tendo ele comido, Jesus perguntou a Simão: Simão, filho de João, ama-me mais do que esse? Respondeu ele: Sim, Senhor, tu sabe que te amo. Disse Jesus: Apacenta meus cordeiros. Tá falando para São Paulo aqui, 16, ó, perguntou, João 21:16, perguntou outra vez: Simão, filho de João, ama mais do que esse? Tu me ama? Sim, Senhor, ama mais. Respondeu: Sim, Senhor, tu sabe que te amo. Disse Jesus: Apacenta meus cordeiros. Perguntou pela terceira vez, ó: Simão, filho de João, ama-me? Pedro disse, porque ele perguntou pela terceira vez: ama-me? E respondeu: Sim, Senhor, tu sabe tudo, que tu sabe que te amo. Diz Jesus: Apacenta minhas ovelhas. Essa profecia aqui está sobre São Paulo, Mateus 16:18, ó. Eu te declaro, tu és Pedro, sobre essa pedra que farei minha igreja, as portas do inferno perecerão contra ela, eu te darei a chave do reino do céu. Tu ligado, até será ligado no céu, tu desligado, será desligado. Mateus 16:6, Simão Pedro respondeu: Tu és Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus então lhe diz: Feliz é Simão, filho de Deus, porque foi a carne inocente que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Olha só, cara. Tanto a história, pais da igreja, e a escritura te refuta. Então, São Paulo, ele era a autoridade ali de Roma. Não, 1 Coríntios, ó. Olha o que São Paulo fala, 15. Olha só. 15. 9. Porque eu sou o menor dos apóstolos e não sou digno de ser chamado Cristo, ou chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus. Gálatas
porque os caras distorcem muito. Os caras distorcem tudo, cara. É a história, é a Bíblia, é tudo. É só. Gálatas 2. Cada vez eu me impressiono com esses caras, pô. 2. É só. 9. Tiago e Cefa e João, que são consideradas colunas, reconhecendo a graça que me foi dada, deram a mão a minha Barnabé, ensinando a plena acordo. Olha só, São Paulo ele teve que ir lá em Jerusalém, que a sede era ali por enquanto, porque o livro de Atos Apóstolos, o livro travessia, o livro de Atos Apóstolos termina quando Paulo chega em Roma, onde São Pedro já está ali pregando, já está edificando a igreja, porque a igreja eleita escolhida, comprovando de Bíblia que realmente Pedro estava em Roma, tanto tradição, tanto fala de pai da igreja, tanto de escritura. Olha só, é simples, pô, entender isso. Vamos aqui. A Orígenes, em 1885 a 254 DC. Teólogo, estudioso que seguiu, segundo Eusébio, né? Relatou que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, a seu próprio pedido, por não ser julgado digno de morrer, da mesma forma que Jesus. Atos de Pedro, ó, apócrifos do século II, ó. Embora não canônico, né? Este texto narra detalhadamente a prisão e a crucificação invertida de Pedro em Roma, referindo uma crença já estabelecida na época, ó. Além de relatos escritos ou provas arqueológicas, como o túmulo de São Pedro. Está onde? Em Roma. Simplesmente, simples, né? E simplesmente os protestantes estão tudo errado. Distorce por quê? Porque eles não conseguem defender seu fundamento, que é fundamento de homens. Será? Essas igrejas protestantes um dia vai ser toda destruída, cara. Mateus 12, 25. O próprio Cristo fala isso. Poderia citar aqui, ficar meia hora aqui, ó. São Bernardino fala também porque São Paulo não cita a São Pedro nas cartas, porque por causa da perseguição, né? Então eu falei aqui, é a folha de 4 páginas. Aqui, ó. São Bernardino. A Bíblia não menciona que Pedro esteve em Roma? Um dos argumentos mais repetido a Bíblia não afirma explicitamente que São Pedro esteve em Roma. Segundo essa objeção, sem ser um fato de tal importância, fosse verdadeiro, deveria estar registrado no livro inspirado. São Bernardino, ou São Roberto Bernardino, responde que a Escritura não é única fonte da fé cristã. A tradição transmitida oralmente e vivida pela igreja desde o tempo apostólico também é regra de fé. Além disso, recorda que a própria morte de São Paulo, fato inquestionável, não é descrito na Escritura. Olha só. O mesmo vale para outras verdades históricas fundamentais da vida da igreja. Cara, poderia aqui viajar, mas está amplo, que já está amplo para você entender as fontes, cara. Estou mostrando as fontes. Vamos aqui, ó. Cara, é muita coisa aqui, ó. Quando Pedro foi ao concílio de Jerusalém, sagrou o bispo
a São Lino, eu nomeou seu vigário, representante, ó. São Pedro, São Paulo, mas não cita Pedro, mas recita seu representante. Que os bispos são representantes do pastor universal. Aqui, na sede ali, em Mogi ali e tal, tem um bispo que pastoreia a comunidade de Itaquá, tal, etc. Que está em comunhão com o bispo universal. Não presbítero. Ajudante do pastor. Seu vigário representante em Roma, enquanto durava a sua ausência, a sua volta confirmou-lhe uma importante missão da idolatria, rebatendo poucos depois a perseguição que Lino tal, defendendo, etc, etc. Irineu de Leão, 202. Em sua obra, Adverso Hereges, Irineu fala explicitamente da Igreja Universal conhecida e organizada em Roma pelos dois apóstolos mais gloriosos, apóstolos gloriosos, Pedro e Paulo, e menciona que Lino foi o primeiro bispo após ele. Pelo amor de Deus, pô. Salve Maria, aqui é a resposta, uma das respostas dessa mentira. Mentira, pô, vocês são mentirosos. Vocês são mentirosos. João 8,44, quem mente é filho de quem, cara? Simples. Salve Maria, sou missionário, Célio Roberto.